Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. A nossa palavra para a reflexão de hoje encontra-se no livro Vinha de Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, em seu capítulo 98, intitulado A Prece Recompõe, que é uma passagem do Evangelho, Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz o seguinte: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então Emmanuel inicia assim: eu vou fazer o seguinte, agora vou fazer diferente. Eu vou ler a mensagem por completo e depois vou comentar sobre ela, ok? Para essa palavra fica melhor. Então vamos lá. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno túrgido da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca.
Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam. Os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e a entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, gente, vamos agora à interpretação da mensagem, né? Nessa mensagem, Emmanuel está querendo ressaltar o valor da prece, o poder da prece, o poder da oração. Tanto que ele diz aqui, a prece recompõe, quer dizer, nos restaura, né? Nos renova, nos capacita a continuar em frente. E quanto ao versículo em que é dito, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, isso ele quer dizer que após eles orarem, houve uma manifestação divina, né? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso não é assim. A interpretação correta é que houve uma manifestação divina onde eles estavam orando e reunidos. Ok? Muito bem. Aí o que ele faz? Ele faz uma analogia da construção de uma casa de pedra simples, né? Com a construção
do nosso interior, com a construção das coisas necessárias para a nossa felicidade. Para a nossa felicidade. Né? Então ele diz o seguinte, que, por exemplo, numa casa, para se construir uma casa, mesmo que ela seja simples, né? Nós temos que despender esforços para construí-la. Entendeu? Ajustar ambientes para o nosso conforto, né? Removendo óbices, que são obstáculos, para podermos prosseguir com a construção, eliminando asperezas do solo, né? Aplanando o solo e, no caso aqui, melhorando a paisagem. A casa tem paisagem, tem vista, tá? E isso, ele diz que é necessário quando o solo, por exemplo, for muito rugoso. Rugoso quer dizer acidentado, cheio de elevações, né? Irregulares, em que é preciso, às vezes, até aterrar o chão para formar uma base forte para se construir as fundações da casa e ela ser uma casa segura, né? Ele diz também que temos que, para construir a casa, nos utilizarmos de instrumentos diversos, ferramentas, como, por exemplo, um carrinho de mão para transportar material de um lugar para outro da construção, enxadas, né, para fazermos o cimento, foices para capinarmos o terreno, né? Então, nós precisamos de instrumentos, de diversas ferramentas para a construção da casa. E ele diz, já fazendo a analogia, né? Assim também na esfera de cogitação de ordem espiritual.
Quer dizer, que o mesmo esforço que temos que dispensar e todas essas coisas que temos que dar atenção, né, para construirmos a casa, acontece também nas cogitações de ordem espiritual. Então ele nos diz, por exemplo, né, na edificação da paz doméstica, né? Vamos precisar do mesmo esforço, de muita vigília, ficarmos sempre atentos, né, para não sairmos da trilha que vai nos levar, né, a uma paz doméstica. Como também na realização dos ideais generosos. Necessitamos de esforços e de oração também. No desdobramento de serviços edificantes. A oração, a prece, ela nos fortalece, né? E nos ajuda nesses serviços edificantes, nos dando força, coragem, compreensão. Agora, ele nos diz também que é necessário que facilitemos o entendimento geral do que se pretende realizar, com vistas a quê? A obter cooperação, né, consciente, a conscientizarmos aos construtores da responsabilidade do serviço que se propuseram a fazer, né? Ao processo de ação imprescindível. Ele nos diz também que, sem dúvida, a prece
é indispensável em todas as nossas obras, porque ela remove obstáculos. Obstáculos esses espirituais, né? Obstáculos duros de compreensão. Ele fala também que a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. O que ele quis dizer aqui? Né? Ele quis dizer que a oração é a voz do nosso espírito no silêncio do interior de nossas mentes. Certo? E diz também que essas orações nem sempre se caracterizam por sons articulados de conceituação verbal que o indivíduo tenha, que o ser tenha, né? Mas nos diz também que, invariavelmente, a oração é um prodigioso poder espiritual que comunica as nossas emoções e pensamentos, as nossas imagens e ideias, a fim de desfazer os empecilhos espirituais existentes, limpando os caminhos para a obra que pretendemos realizar. Reformando concepções, quer dizer, mudando o seu conceito sobre determinados assuntos, reformando assim as nossas concepções e melhorando o estado mental em que nos encontramos para cumprir a tarefa que o Pai nos convocou, ou que nos convoca. Certo? Muitas vezes, diz Emmanuel, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, quem é o discípulo sincero do Evangelho? É aquele que tem realmente a intenção de evoluir, de crescer, né? De caminhar para o alto, rumo aos mundos celestiais, aos paraísos celestiais. Esse
é o discípulo sincero do Evangelho. Mas acontece o seguinte: a maioria dos seus afetos não entendem os propósitos. Os amigos até desertam, entendeu? Os familiares cedem à sombra e à ignorância. Aqueles que não estão instruídos devidamente. E, no entanto, basta que este discípulo sincero do Evangelho se refugie no santuário da própria vida, emitindo energias benéficas do amor e da compreensão, para que siga na direção do alto, que é o lugar onde eles comungam com os seus, ou seja, onde eles ficam o maior tempo possível com essas pessoas, porque elas comungam das mesmas crenças, dos mesmos ideais e dos mesmos objetivos. E ele finaliza dizendo que a prece sem tranquilidade, sem fé, como ele diz, tecida de inquietação e angústia, não está muito longe dos gritos desordenados daqueles que preferem a aflição e que se entregam à imprudência. Agora, a oração harmoniosa, confiante, harmoniosa e confiante, é uma força que dá direção à nossa fé viva. Recompondo, o quadro em que nos encontramos e mostrando novos caminhos para a vida superior. Essa lição é muito interessante, né? Essa analogia que ele faz
das obras terrenas com as obras espirituais é sensacional e é a mais pura verdade. Não é mesmo? A oração tem realmente o poder de nos ajudar em todas as nossas obras. Ok? Então, gente, a mensagem acaba aqui. Reflitam bastante sobre ela. Tenham uma boa tarde. Até a próxima lição. E fiquem com Deus. Ok? Tchau.